O missionário e pregador mirim Miguel Oliveira foi no programa lá do César Cavalcante, né? E muitos aí estão dizendo que o César deu uma apertada nele, né? Fez várias perguntas, que ele ficou meio sem resposta e tal. Vamos ver aí mesmo se foi dessa forma, né, que o pessoal tá falando. Vamos assistir um pouco aí desse vídeo e comentar um pouco aí das respostas, né, que o Miguel deu aí ao César e ver se realmente aí é de Deus tudo que esse menino aí tem feito, se é de acordo com a palavra de Deus. Então vamos ao vídeo. Miguel Oliveira participa do programa Conversa entre Amigos com o pastor César Cavalcante. Em dado momento, César Cavalcante pergunta sobre vídeo que viralizou nas redes sociais. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Já escuta aí esse mistério internacional na boca de outro santo profeta. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Cara, esse vídeo aqui estourou tanto, foi tão longe que eu vi professor de inglês que não tem nada a ver com o meio cristão, né, meio evangélico aí na internet, mas pegando esse vídeo para mostrar lá se de fato ele tá falando inglês ou não, né, porque ele usa palavras ali em inglês. Então esse vídeo dele aí realmente repercutiu muito no Brasil. Eu escutei mal, a profecia é exatamente igual. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Tá aprendendo direitinho com os mais experientes, né? Vídeos seus ou pregações suas que você viu que houve um exagero teológico ou tipo assim, não é daquele jeito que você, depois se você for ver melhor, não é bem assim e tal. Você reconhece alguns, eu tô falando por mim, né? Eu já preguei lá, eu vejo pregações minhas lá de trás, 20 e tantos anos atrás, e falo, nossa, não é bem assim, né? Se eu fosse pregar hoje, eu ia explicar melhor e tal. E aí as pessoas falam muito, né? Eu nunca vi uma pregação sua completa, então só o que vem para mim é as partes. Corte. E como que você lida com isso? Você já teve de se retratar? Eu tô falando porque esses dias atrás, o ano passado, o pastor Marco Feliciano, numa pregação lá pelas tantas, falou: a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Pronto, aí todo mundo foi lá e retratou. Não sei se você lembra. Lembro. Você tem esse momento de retratar, de chegar, porque com 14 anos acho que tem muita coisa ainda para você aprender, conhecer e tal. Pastor César, vamos lá. Com toda certeza, todo pregador já errou. Né? Todo pregador já falou que o púlpito, né, que a base da igreja é o altar, né? Mas a gente, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, sabemos que o altar é Cristo. E aquilo dali é púlpito. Como diz Neemias, Esdras subiu num púlpito, que era um lugar elevado. Então, como todo pregador erra, eu sou um pregador, sou um errante, né? Agora eu vou falar uma coisa pra você, César. Acho que pegaram um vídeo no YouTube, que é uma mensagem completa minha, cortaram, esqueceram da mensagem. Esqueceram da mensagem que eu preguei. Partes que eu sou usado nos dons espirituais, que eu fluo nos dons espirituais, cortam, vão lá e degrilham. Eu penso o seguinte, Então ele considera, né, aquilo que ele fez ali, falou como de fato dons espirituais. E sendo que nem é as línguas, né, estranhas, assim, tradicionais. Ele fala de fato ali inglês. Então no caso ali, talvez para ele seria o dom de línguas idiomáticas, onde Deus dá o dom de alguém falar em outras línguas. Mas várias pessoas aí já têm mostrado, né, que até professores de inglês, como eu disse, que o que ele fala ali é nada com nada, né? Então nem o dom idiomático é. Então nós vemos que não é dom nenhum biblicamente que ele está demonstrando naquele vídeo, mas foi simplesmente copiar, né, repetir algo que ele tinha ouvido de outra pessoa. Cara, eu tô desde os meus 3 anos de idade. Tô com 14 e 11 anos pregando o evangelho puro, simples e o evangelho de Cristo. O que eu não gosto das pessoas é me deduzir, a me intitular de algo sem nunca ter ido num culto meu, sem nunca ter participado de uma mensagem minha, de visto um culto meu. Aí tô pegando cortes da internet para poder criticar, ofender. Agora sim, como todo pregador, a gente erra em alguma fala, em algum texto, em alguma interpretação. Você tá entendendo? Mas assim, a pergunta é, você se retrata? Tipo, depois você fala, gente, ó, eu falei assim, mas eu fui estudar melhor, tal, não? Ou você não pensou nisso então, ainda, não faz cara, isso? Como que é? Então, assim, eu quero entender qual o erro bíblico que é. Miguel, você errou então o texto bíblico. Não é assim, não é essa. Muito bem, eu vou lá, me retrato, meus irmãos não é meio assim, aprendi, estudei. Ponte o texto bíblico que eu errei. Então agora, por enquanto, para ele não errou em nada de tudo que ele já falou.
Realmente, né, pessoal, é um menino, né, cara, é um menino, é novo. Como eu já falei no meu outro vídeo lá que eu fiz, se você não viu, ver, lá eu explico tudo o que eu acho sobre esse garoto tá pregando, né, pelo fato dele ser uma criança e das coisas que ele tem ensinado por meio de seus vídeos. Só você entrar aqui no canal e nesse vídeo aqui, o perigo de ouvir o pregador Mirim Miguel Oliveira. Lá eu explico melhor, mostro biblicamente porque é um erro ele, como uma criança, está pregando, está exercendo um papel de autoridade na igreja, até mesmo sendo considerado como missionário por muitos pastores. Então, o quanto isso é biblicamente errado. Entra lá que você vai ver todos os meus argumentos e mostrando tudo na palavra de Deus. Porque se eu for ficar repetindo aqui tudo, o vídeo vai ficar imenso. A mensagem que eu errei, que com certeza, como um humilde pregador, eu irei me retratar. Agora, é uma covardia. Paulo mesmo disse, quando eu era menino, agi como menino, pensei como menino. Hoje não, hoje eu amadureci. Então assim, será que esses pregadores que tanto me criticam, será que na história, na trajetória que a Bíblia, eles nunca erraram? Eles nunca tiveram erro? Então... Mas o problema não é só errar, né? O problema é você estar em uma função em que biblicamente você não deveria estar e não poderia estar. Né? A mesma coisa que pastora. Não é porque uma mulher prega muito bem que ela deve estar exercendo o ofício de pastora. Porque a palavra de Deus não dá base para isso. Então ela pode pregar maravilhosamente bem, mas estando no ofício de maneira errada, contrário à Bíblia, não é algo correto. Não é algo que Deus vai olhar com bons olhos, né, perante a sua palavra. Não é algo que vai ser bom. Da mesma forma, ele é um menino que está exercendo um ofício que a Bíblia requer maturidade, idade e vários outros critérios que ele não tem, justamente por ainda ser uma criança. Então, não é só questão de errar, porque errar realmente, vários pregadores experimentados e maduros na fé ainda assim vêm a errar porque nós não somos perfeitos, mas esse não é o problema. Pô, cara, é momento da gente tirar a vara de ensinar e colocar o óculos de aprender, entendeu? De entender também que todos nós somos alunos, entendeu? E aqueles que estão aptos para ensinar é aqueles que têm bagagem, história. E mesmo assim erram, como todo ser humano erra, pastor César. Chega de ficar falando de historinha e tal, quando começou, não sei o que lá. Vamos entrar nas polêmicas, Miguel? Você tá pronto? Tô pronto. Ó, o pastor Eliseu mandou um abraço aqui, ó, pro senhor, pra rádio. Um abraço aí, pastor Eliseu Rodrigues. Querido, Deus abençoe. Polêmica. Eu vi um vídeo que você tava falando lá, tipo, é tipo uma profecia, alguma coisa assim. E nesse vídeo você falavam lá, tipo, em línguas, alguma coisa assim. Mas depois viram que tem um outro cara falando exatamente a mesma coisa. Sim, sim. E aí esse vídeo viralizou. Fala aí alguma coisa sobre isso. Que história que é essa? Primeiro, o pastor que viralizou foi o pastor Massinho, que é meu pastor presente. Mas vamos lá. Entendemos que a língua estranha, pastor César, ela edifica-se o homem. Ela edifica a si mesmo. Certo? Paulo disse assim, sede meus imitadores como sou de Cristo. Paulo que disse isso. Agora eu vou falar uma coisa para todos vocês. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm o jeito do bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é. Então aqui ele tá praticamente aí, né, pelo que tá dando a entender, confessando que ele realmente copiou o rapaz, né? Que ele tava dando o exemplo da Universal de que pessoas copiam, né, o bispo Macedo. Então parece, né, que ele tá aqui dizendo que ele realmente copiou o cara. Errado, cara. É o líder. Você tá dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. E não é imitar. Eu digo a palavra. Imitar, eu não tô fazendo teatro. Não tô fazendo um circo. Eu tô em cima do altar, cara. Tô em cima do altar. Quem é profeta, quem é o profético, entende o que é o profético. Entende que é profético. Então aqui fica claro, né, pessoal, é que de fato ele imitou, até porque não precisava nem ele falar, né, pelo vídeo ali já dá pra ver. Mas, ou seja, que aquilo não é dom de línguas, porque primeiro, não é nem um dom de línguas clássicos, né, do Labachuras, é palavras ali soltas aleatoriamente em inglês. E quando você pega o que ele disse, não faz nem sentido em inglês, ele só pegou várias palavras e soltou ali ao vento. Como se eu começasse a citar aqui um monte de palavra, mas sem formular uma frase não fazia sentido. E que Deus é esse? Que
dá um certo dom para alguém de falar em uma outra língua conhecida, mas que no fim não faz sentido nenhum aquilo que foi falado, não formula nenhuma frase. Isso é de Deus mesmo? Aonde que línguas estranhas, línguas que são para edificar o homem, pertence ao homem, sendo que é fruto do Espírito. Agora, um burburinho que, cara, não sei o que. Eu fui da Deus Amor. Todos os pastores seguem a linhagem do missionário Davi Miranda. Na Igreja da Graça, todos os pastores seguem a linhagem do missionário Arquiel Soares. Isso aqui mostra, né, o quanto a línguas estranhas, né, que é muito conhecida, famoso, vou colocar aqui, né, Labachúrias, é um copia e cola. As pessoas escutam outros falarem e simplesmente copiam aquilo que escutaram, mostrando que não é o dom de línguas bíblico, que realmente é o dom idiomático, onde Deus dava o dom dos apóstolos inicialmente ali, e os discípulos e os cristãos do período apostólico a ir em outros locais, a ir para outras cidades, outros países e conseguir falar em outras línguas sem nunca ter estudado, assim como aconteceu com Pedro em Atos 2, quando ele prega e pessoas de diversas nações diferentes escutam em sua própria língua materna. Esse é o dom de línguas verdadeiro e bíblico. Na Universal, todos os pastores seguem a linhagem do Edir Macedo. Na Madureira, todos os pastores seguem a visão do líder, que é o bispo Samuel Ferreira. Ou seja, eles estão seguindo a visão do líder e do pastor da igreja. Em algum momento lá você estava falando. Então, né, fica claro aqui que isso quis dizer aqui, ele deu toda uma volta para dizer que realmente ele copiou, ele quis justificar, né, esse ato dele ter copiado a línguas estranhas daquele outro pastor, não sei o que ele é. Né? Aproveitando esse assunto, pessoal, queria deixar essa indicação desse vídeo também do nosso canal, onde a gente reage ao pastor Paulo Júnior explicando o que é línguas estranhas. Ele fala o que é de fato o dom de línguas biblicamente. E a gente reagiu a esse vídeo dele e ficou muito bom. Esse vídeo ficou bem completo. Então, se você quer tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto, recomendo esse vídeo aí. Assiste que tá muito bom. Que não podia tocar no ungido, se colocando como sendo aquele ungido que não podia receber, tipo, crítica, coisa parecida. Que seria isso, tocar no ungido. Aí o pastor, o reverendo Hernandes, o reverendo Augusto Nicodemos, fez um comentário, não sei se você viu, falando assim, não, corrigir não é tocar no ungido, né? Tocar no ungido é outra coisa, é o ataque e tal, beleza. Mas, então, mas eu não citei. A correção, ela é uma coisa Sim. que ajuda, né? E tal. Então, o que você entende por esse negócio de tocar no ungido? Se você não concorda, já é tocar no ungido? Você acha que é assim? Não. Eu, primeiro que eu não falei nesse sentido de crítica. Eu te criticar, não tô tocando na unção, cara. Tô tocando unção. Eu quero tocar na unção e querer matar. É isso aí. Entendeu? Não, ele não vai pregar, não. Ele não pode pregar. Isso daí é a mesma historinha de Davi com Saul. Davi teve Saul nas mãos. E ele disse, longe de mim tocar no ungido do quê? Senhor. Porque o ungido do Senhor é problema do Senhor. Então é isso aí, né, pessoal? Eu, sinceramente, não achei ali que o César apertou, igual o pessoal falou aí, né? O César foi bem tranquilo ali na conversa, perguntou só sobre algumas coisas aí polêmicas, né, que tem saído a respeito do Miguel Oliveira, mas não apertou, nem confrontou ele biblicamente. O César tem bagagem, tem conhecimento, poderia mostrar até biblicamente ali para ele, né, o correto, né, mostrar talvez que ele tenha errado em sua conduta, ou pelo fato até mesmo da sua idade, e não poder exercer esses cargos que ele tem exercido, mas em momento nenhum o César se propôs a fazer isso. Ele só quis ali conversar, né, com o Miguel, e deixando algumas perguntas ali somente para ele, sem tentar em nenhum momento rebater. Eu queria ver o César mostrando biblicamente que ele está errado para ver o que ele iria responder, né? Mas talvez também pelo fato de ser um garoto, né, novo, o César não quis ali apertar ele, contra-argumentar. Por isso, pessoal, que eu acho, como eu já falei lá no outro vídeo, que os maiores culpados são a sua liderança, aqueles que dão palco para ele, que deixam ele fazer algo que não deveria fazer, quando ele deveria estar no momento de aprender e não de ensinar. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo aí. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.